gloriosa graça e a paz de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo estejam com cada coração. Somos bem-vindos uma vez mais à presença do Todo-Poderoso. Somos acolhidos em amor, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, para tomarmos parte juntos no culto que é seu. Tributamos toda a adoração e todo o louvor, toda a honra e toda a glória ao Deus uno e trino. E isto fazemos tomados de santa alegria, pois é bom e agradável desfrutarmos desta bendita hora de comunhão, edificação espiritual e profunda paz. Tenhamos um tempo de preparação para tudo isto que vamos vivenciar, ouvindo o prelúdio que será executado pela nossa querida irmã em Cristo e organista Patrícia Bretas. Quão grande é o nosso Deus, é o tema da composição. Em espírito de adoração e louvor, nos dirigimos a Deus, fazendo-o em oração. Senhor Deus, aqui estamos nós, uma vez mais, reunidos em o nome de Jesus e no mover do Espírito Santo, tomando parte
no culto que é teu. Bendizemos-te, Senhor, pois em amor nos concedes esta ocasião que providenciastes desde a eternidade para o nosso sumo bem. Aqui, diante de teu trono de graça, ouvimos a tua voz falando aos nossos corações e inspirando nossas mentes e corações, de maneira que transbordamos em cantos que exaltam a tua glória e que evocam as memórias de tuas maravilhas, em orações que bendizem-te, ó Deus de toda a glória e Deus de nossa salvação, e rogamos-te, Senhor, que recebas tudo isto que desde já a ti ensejamos, que acolhas as intenções sinceras de nossos corações, pois tudo o que fazemos, fazemos com vistas a agradar-te. E este é o nosso anseio profundo, que este culto, esta celebração, chegue ao teu trono de glória como uma oferta, que te seja agradável ou aprazível, que te faça sorrir nos céus. Esta é a nossa petição. Recebe a nossa oração. Nós a ti a ensejamos na mediação do Cristo, que é Jesus, teu Filho, o bendito Salvador. Amém. Chegado o momento de lermos a palavra de Deus. Eu quero lhe convidar a abrir a sua Bíblia no Salmo de número 50, onde procederemos à leitura dos versículos de 1 a 6. Leitura esta indicado por nosso lecionário para este 6º domingo do tempo comum. Salmo de número 50, dos versículos 1 a 6. Diz assim a palavra de Deus. Fala o poderoso, o Senhor Deus, e chama a terra, desde o levante até o poente. Desde Sião, excelência de formosura, resplandece Deus. Vem o nosso Deus e não guarda silêncio. Perante ele arde um fogo devorador. Ao seu redor esbraveja grande tormenta. Intima os céus lá em cima e a terra para julgar o seu povo. Congregai os meus santos, os que comigo fizeram aliança por meio de sacrifícios. Os céus anunciam a sua justiça, porque é o próprio Deus que julga. Bendito seja o Senhor por sua palavra. Intima os céus lá em cima e a terra para julgar o seu povo. É isso que o Salmo nos diz. O próprio Deus é aquele quem julga, é aquele também que derrama bênçãos, misericórdia e perdão. Eu quero lhe convidar agora a colocar-se diante desse Deus poderoso, mas ainda assim um Deus bondoso. Confessar os seus pecados ao Senhor. Feche seus olhos, curve sua cabeça. Se você puder ajoelhar-se, ajoelhe-se. Confesse os pecados ao Senhor neste momento. Senhor Deus eterno Pai, os teus filhos vês prostrados outra vez, porque a nós nos cabe reconhecer a nossa pequenez, a nossa fragilidade, os nossos pecados. Oramos a Ti, Senhor Deus, confessando os nossos pecados, pois queremos viver em conformidade com a Tua vontade. Não queremos, Senhor Deus, fazer o que o nosso coração pede muitas vezes, pois a Tua palavra nos ensina que ele é corrupto e enganoso. Mas o Teu amor é grande, e mesmo diante da nossa triste confissão, o Teu amor superabunda em nós, e nós somos perdoados outra vez. Te agradecemos, Deus, pelo perdão que nos é concedido. Ainda te suplicamos, Senhor Deus, pelas fraquezas que temos. Ajuda-nos, Pai, que possamos sempre ouvir a voz do Teu Espírito e assim trilhar os Teus caminhos. Abençoa os Teus filhos, Senhor Deus, nas batalhas que lutam, nos desafios que a vida apresenta. Tem misericórdia dos que sofrem, daqueles que padecem de alguma enfermidade, daqueles que perderam seus entes queridos. Ah, Senhor, continua conosco. É a nossa oração, cheios de fé e gratidão, em nome de Jesus. Amém. No último domingo, dia 4 de fevereiro, fomos alcançados por uma notícia que nos encheu a todos de profundo pesar. Após um longo período de lutas travadas no âmbito da sua saúde, foi chamada à presença do Todo-Poderoso
a nossa querida e desde já saudosa irmã em Cristo, Helen Heinz Sattler, cantora lírica, soprano, de formação acadêmica sólida e consistente. Atuou como professora de canto na Universidade Federal do Estado do Rio de Janeiro, a Unirio, formando gerações de músicos. Artista do Teatro Municipal do Rio de Janeiro, atuou por anos como membro do coro daquela casa, mas também como solista em numerosos concertos e espetáculos de ópera. Membro da Igreja Presbiteriana de Copacabana, posteriormente membro da Igreja Presbiteriana do Rio de Janeiro, com um lastro eclesial que perpassa a muitas comunidades, por onde passou, servindo a causa do reino de Deus com seus dons e talentos musicais, promoveu a glória do Todo-Poderoso, testemunhou o amor a Cristo e ao Evangelho e abençoou a muitos. Em nossa casa, atuou por anos à frente de coros infanto-juvenis, como cantora e preparadora vocal do coro Aideia Moraes e deste, por fim, como sua regente. Ao longo dos últimos anos, fez um trabalho excepcional, dirigindo a música de nossa igreja e fazendo coligar diferentes fazeres musicais. A saudosa memória que nos legou com a cantata de Natal do ano de 2023 fica guardada em nossos corações como um exemplo que condensa a sua história e o modo como atuou em diferentes frentes junto à comunidade de fé. Uma grande realização envolvendo crianças, adolescentes, jovens, adultos e idosos, músicos dos mais variados perfis, todos envolvidos num só propósito, tudo para a glória eterna do poderoso Deus e a alegria da sua igreja. De sorriso fácil, de olhar doce, de atitude meiga e acolhedora, Helen ocupou um lugar significativo em todos os corações, corações que puderam desfrutar de sua doce presença e de toda a magia e encanto que emanavam da sua arte musical. Hoje o Senhor a tem consigo, na morada celestial, mas o seu corpo foi velado aqui na última segunda-feira, dia 5 de fevereiro, no cemitério Memorial do Carmo, no Salão Celestial, na presença de numerosos irmãos da família da fé, amigos, companheiros de caminhada e diversos pastores. Ali, nós bendizemos a Deus pela sua valorosa vida e passagem entre nós e, rendendo a Ele toda a glória e todo o louvor, intercedemos também em favor dos enlutados. E é isto que nós faremos hoje. Sim, eu convido você, mais uma vez, a elevarmos o coração a Deus em oração e a bendizer a Ele por tudo que nos possibilitou vivenciar através desta filha sua. Mas ainda estaremos rogando o renovo do consolo, do conforto e da paz para todos aqueles que pranteiam a sua ausência. Feche os seus olhos, corações ao alto. Busquemos ao Senhor. Senhor, é na Tua palavra que temos calcado a nossa caminhada e asseguraste-nos que aquele que crê em Ti, ainda que morra, viverá, não morrerá eternamente. É pela certeza, portanto, que depositamos em Ti, nas Tuas maravilhosas promessas de graça, que encontramos paz, ainda que em meio a dias de dor e de tanta dificuldade.
pois de fato é difícil vermos-nos apartados daquela que é objeto de nosso amor, de nosso bem-querer. O coração que ama anseia por estar próximo àquilo que é amado. Mas tu sabes de todas as coisas, Senhor, e no teu mistério cumpre-se uma vontade que cremos ser boa, perfeita e agradável. Assim, chamastes a tua santa presença, as moradas celestiais, nossa tão amada irmã e filha tua, Helen Heinz Sattler, que completou a carreira, havendo combatido o bom combate entre nós e, por certo, guardou a fé, legando-nos um testemunho valoroso e uma memória imperecível de amor à causa do teu reino e ao semelhante, de serviço ao Evangelho e à Igreja, e serviço de enorme significado. Sim, Senhor, suas obras continuam a nos falar com eloquência do modo como agistes por seu intermédio. Elegestes aquela tua filha como um vaso de honra, e em todo o tempo em que privamos da sua companhia, ela serviu verdadeiramente para a glória do teu santo nome. Hoje descansa contigo e a nós cumpre o desafio de seguir em frente, vivendo de fé em fé, como cumpre a justos. Senhor, nós te suplicamos, fortalece-nos nestas convicções que têm sustentado a tua igreja desde tempos imemoriais, pois nós cremos em Jesus Cristo, cremos na ressurreição do corpo e cremos na vida eterna. E é esta certeza que nos impulsiona sempre adiante, mirando aquele dia final em que nos veremos reunidos outra vez para a plenitude da tua graça, na plenitude dos tempos, na plenitude do reino que é teu. Dispensa, portanto, do teu Espírito conforto, consolação, paz e fé renovada a todos os enlutados, fazendo-os saber que há um Deus que é conosco, que é por nós e de cujas mãos divinas não há quem possa nos arrebatar. E que em nosso meio, hoje e sempre, a valorosa memória desta filha tua continue a ser honrada e que nos permitas o teu Espírito fazer assim, para a glória eterna do teu nome e para a bênção de muitos. Esta é a nossa humilde petição, feita com fé e profunda gratidão, com humildade no acolhimento do teu mistério. Oramos no nome santo do Cristo, aquele que morreu, mas ressuscitou, vive e reina pelos séculos dos séculos e cuja vitória é penhor da nossa também. Jesus, teu Filho, o Salvador bendito. Amém. O Senhor nola deu, o Senhor nola tomou, bendito seja o nome do Senhor. A palavra do Senhor nos ensina, agindo Deus, quem pode impedir? E nós temos visto isso. Graças a Ele, nós temos sido guardados, protegidos e amparados pelo Senhor. Ele tem nos dado tudo o que precisamos, vida, saúde e paz. Como é bom servir a um Deus assim. E isso nos motiva a amá-lo cada vez mais. E amá-lo cada vez mais nos motiva a nos dedicar mais ainda a Ele. E por isso nós colocamos à disposição do Senhor as nossas capacidades, a nossa inteligência, o nosso tempo, a nossa força, mas também os nossos recursos. E por isso nós trazemos dízimos e ofertas ao gasofilácio, com muita alegria no coração, cheios de gratidão, pois amamos a obra do Senhor. Você está vendo aí na sua tela a forma como você pode fazer a sua transferência e o seu Pix, tudo de forma muito segura e certamente de maneira abençoadora. Feche seus olhos, vamos orar ao Senhor neste momento, agradecendo a Deus por dizimistas e ofertantes. Falemos com Deus. Amado Deus eterno Pai, bendito seja o teu nome em toda a terra. Nós te agradecemos, Senhor, pois temos visto o teu cuidado sobre cada um de nós. E nós nos alegramos em saber que um Deus tão poderoso é um Deus amável, é um Deus bondoso.
e tem, Senhor Deus, nos sustentado dia a dia. Por isso nós nos alegramos em sermos gratos a Ti, quando podemos trazer, Senhor Deus, a Ti aquilo que fazemos, as nossas capacidades, a nossa inteligência, o nosso tempo e também os nossos recursos. Tudo vem de Ti e tudo é para Ti. Por isso, Senhor Deus, nessa oração nós consagramos dízimos e ofertas, dizimistas e ofertantes. E fazemos isso no nome de Cristo, nosso Salvador. Amém. Estamos nos preparando para o momento da reflexão, em que estaremos meditando sobre um passo das Escrituras Sagradas, sendo conduzidos pelo seu ministro, pelo pastor. E a fim de nos prepararmos para esta hora, é que usufruiremos de um momento de inspiração, ouvindo a obra Deus, Nosso Socorro em Eras Passadas, sendo executada pela nossa querida irmã organista Patrícia Bretas. Ouçamo-la. Quero lhe convidar a abrir a sua Bíblia no Evangelho de Marcos, capítulo 1, onde procederemos à leitura dos versículos 29 a 31. Evangelho de Marcos, o segundo livro do Novo Testamento, capítulo 1, dos versículos 29 a 31. Diz assim o Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. E saindo eles da sinagoga, foram com Tiago e João diretamente para a casa de Simão e André. A sogra de Simão achava-se acamada, com febre, e logo lhe falaram a respeito dela. Então, aproximando-se, tomou-a pela mão e a febre a deixou, passando ela a servi-los. Bendito seja o Senhor por sua palavra. Com o advento dos reality shows e das redes sociais, criou-se um costume no nosso meio, na nossa sociedade, que é o da superexposição. Não somente as pessoas que estão na tela, que nós vimos e nos interessávamos pelo seu dia a dia, mas também nós agora temos a condição de falar para todo mundo o que fazemos. Você diz aonde almoça, aonde passa as férias, aonde você vai, aonde você não vai, o que você gosta, o que você não gosta, e vai colocando tudo na rede social.
E esse fato de superexposição também nos faz mensurar as coisas através disso. Como nós queremos que as coisas sejam muito expostas, mega expostas, nós passamos a usar esta lente para observar os fenômenos, os relacionamentos e tudo que concerne a nossa vida. E nós transferimos isso também para o nosso relacionamento com Deus. Nós queremos ouvir Deus falar, mas queremos que os céus se abram, que desça um anjo e que aponte para nós, fale o nosso nome e diga: esta mensagem, meu servo, é para você. Nós não queremos mais as coisas simples, não queremos mais as formas mais diretas. Pensamos em tudo como se fosse um mega show. É uma tentação para todos nós. Talvez você nem pense dessa forma, mas é uma tentação desse nosso tempo. O texto que nós acabamos de ler parece que vai exatamente na contramão. Fala de um milagre, mas um milagre assim bem comum aos nossos olhos, bem corriqueiro. Não é tipo aquele que Jesus faz um paralítico andar. Toma teu leito e anda. Não é aquele que ele cospe, passa lodo no olho e a pessoa volta a enxergar. Não é um milagre como esse. É apenas um acontecimento que parece nem chamar tanta atenção assim, mas que ainda assim é muito significativo. Pense no texto novamente. A sogra de Pedro estava doente, ela achava-se acamada, com febre. O texto diz que Jesus aproxima-se dela, toma-a pela mão e a febre a deixa. E logo então ela passa a ter condição de recebê-los bem. Imagine só, Jesus está no início de seu ministério, o evangelista Marcos está colocando isso, está apresentando Jesus, o evangelho de Jesus Cristo, o Filho de Deus. E esse Jesus, ele expulsa demônios, ele cura doenças, ele pode fazer coisas que ninguém mais além dele poderia fazer. E nesse meio você encontra essa cena, a cena de uma mulher com febre que é curada por Jesus. Jesus poderia ter perdido tempo com isso, poderia ter ignorado, poderia ter estalado os dedos, poderia ter feito muitas coisas, mas ele se interessa, ele se importa. E ele é assim conosco também. E às vezes, nublados por esse tempo que vivemos, de superexposição, de mega shows, nós temos dificuldades de perceber o cuidado do Senhor conosco. É sobre isso que nós conversaremos um pouco nesta manhã. A primeira coisa que eu quero lhe chamar a atenção é para a aproximação de Jesus àquela mulher. Ela estava acamada, estava enferma, e Jesus se aproxima dela. O fato de Jesus se aproximar demonstra interesse, demonstra que isso para ele é importante. Jesus quer se relacionar e se aproxima daquela mulher. Isso é algo extraordinário. Isso demonstra uma faceta de Deus que nós já conhecemos desde o Antigo Testamento. Se nós recordarmos o Gênesis, lá no paraíso, Deus vinha conversar com Adão. Deus vai atrás de Moisés e várias vezes Deus vai em busca das pessoas. Porque Ele é um Deus de relação. Ele se aproxima de nós. Isso é muito importante entender. O Deus que você serve, o Deus que te ama, é um Deus que quer se relacionar contigo. E não é um relacionamento superficial, não é um dislike, não é um curte ou não curte, não é algo assim como dos nossos dias. É um relacionamento real, verdadeiro e profundo. É algo que verdadeiramente muda a nossa vida, muda a nossa história. E nesses tempos de redes sociais, de reality shows e tantas outras coisas, lembrar-se de que o nosso Deus é um Deus de relacionamento, que se importa conosco, é muito bom. Num tempo onde as pessoas parecem que se isolam cada vez mais, ter alguém que se importa com o nosso dia a dia, que se estamos felizes ou não, se passamos por dificuldades, se importa com as nossas vitórias, quando vencemos os nossos desafios, é maravilhoso.
Aquela mulher experimentou isso. Jesus se aproximou dela, dizendo a ela com esse gesto que ele estava interessado na vida dela. Jesus está interessado na sua vida e na minha vida. Nós precisamos entender isso, aproveitar esta bênção que veio de Deus. Jesus, Filho de Deus, o nome sobre todo nome, ele se importa comigo e contigo. E se aproxima de nós, ele se aproximou de nós. Despiu-se de sua glória, desceu dos céus, veio à terra, tornou-se um como nós, humano. Viu as nossas mazelas bem de perto, por amor, porque quis relacionar-se conosco. Se aproximou e tornou-se a face de Deus visível. Olha que maravilha, olha que imenso amor, olha que alegria. Nós podemos sentir a conviver com um Deus assim. Um Deus cuja face está próxima de nós, que vem ao nosso lado e se coloca como amigo. A segunda coisa que eu quero pensar com você nesta manhã é que ele não somente se aproxima, mas ele age. Sim, é muito bom saber disso. Não é uma atitude passiva, não é aquele que se coloca ao lado e observa. Não, ele é um agente. E é o que acontece nesta circunstância. Jesus se aproxima e toca pela mão. O fato de Jesus tocá-la mostra ação. E essa ação é em prol do bem daquela mulher. E logo ela fica boa. É assim conosco também. Jesus se aproxima de nós, mas não para ser um espectador apenas. É porque ele quer se envolver na nossa vida. E ele nos toca. E ele muda a nossa história através desse toque. Pense bem, você, assim como eu, nós éramos como ovelhas que não têm pastor, que caminhavam por aí à própria sorte, andando a passos largos para o abismo. Mas Jesus se aproximou e nos tocou. Nos deu a condição de entender que existe um Deus nos céus que nos ama. E nos ama de tal forma que nem mesmo o seu próprio Filho poupou, enviando-o ao mundo para morrer a morte de cruz. Sim, o amor de Deus é tão grande que seu Filho unigênito, seu único Filho, veio ao mundo e morreu por nós. Que Deus maravilhoso! Sim, um Deus que vai até as últimas consequências por amor a nós. E isso muda a nossa vida, muda a sua história. Eu tenho certeza que você percebe isso. Ao longo dos seus dias, você sente a companhia de Jesus ao seu lado, te abençoando, guardando, protegendo, amparando em toda e qualquer circunstância. Deus não é um Deus passivo que se encontra lá nos céus, distante de nós, sem se importar com o que os réis mortais passam nesta terra. Não, ele veio em nossa direção, tocou-nos e transformou a nossa vida. Num tempo onde as pessoas pouco se importam umas com as outras, é maravilhoso saber que Deus se importa conosco, que age em nosso favor, que não apenas vem em nossa direção para ser um mero espectador da nossa história, mas ele se envolve nela, ele se insere nela e assim muda toda ela. Jesus veio em sua direção, lhe tocou e passou a viver contigo. E desde então, a sua história foi reescrita. O seu destino mesmo mudou. Você que era inimigo de Deus, torna-se amigo de Deus. Você que caminhava para o abismo, agora marcha impolutamente para os céus. Ação de Jesus. Ação de amor. Ação que transforma a nossa vida. E quando nós recebemos toda essa alegria, quando nós recebemos a ação de Deus e o seu amor manifestos na pessoa de seu Filho Jesus Cristo, a nossa vida é transformada. E quando a nossa vida é transformada, nós nos envolvemos com o que é dele.
O texto vai dizer e vai encerrar assim, dizendo que a febre da mulher a deixou e logo então ela passou a servi-los. Olha, eles estavam na casa dela e ela, como uma boa anfitriã, devia estar se sentindo bem insegura, porque ela não podia cumprir o seu papel de anfitriã. Ela estava doente, estava acamada. E logo que essa condição muda, ela pode restituir-se e viver assim, desta forma correta, o seu papel de anfitriã. E aí ela vai servi-los. Servir é se envolver, é participar, é estar preocupado a ponto de agir em prol. Nós somos chamados para vivenciarmos e experimentarmos o reino de Deus. E isso já começa aqui na terra. E se envolver é trabalhar. Trabalhar é servir. E servir é abençoar. Eu e você fomos chamados para isso. Tantas pessoas no mundo carecem de ouvir que existe um Deus nos céus que se importa com elas. Tantas pessoas sem esperança, sem brilho nos olhos, carecem de saber que podem viver a vida de forma diferente. Uma vida em conformidade com a vontade de Deus. E a Bíblia nos ensina que a vontade dele é boa, perfeita e agradável. E nós devemos ser agentes dessa transformação. Levar essa palavra, levar este evangelho a todos quanto possam nos ouvir. Aqueles que convivem conosco e podem ver na nossa vida que Jesus nos tocou, que Jesus nos mudou. Eu tenho certeza que você convive com muitas pessoas, muitas delas talvez superficialmente, mas que ainda assim podem perceber que você é diferente. Que há algo em você que chama a atenção. É o toque de Jesus. É a mudança que o Evangelho proporciona. Saia para servir. Viva o Evangelho de Cristo. Pregue, exale o bom perfume do Senhor. Transforme o mundo pelo amor de Deus. É assim que nós devemos viver. É assim que nós devemos perceber. Este mundo de superexposição, esse mundo de mega shows, precisa entender que Jesus também age de forma simples e tocante em cada um de nós. E que esta forma também muda e transforma vidas. Deus aplique em nossos corações a sua bendita palavra. Neste tempo de comunicações, quero registrar uma palavra de gratidão à participação da nossa querida irmã em Cristo, a organista Patrícia Bretas, que tanto nos abençoou nesta celebração na execução de obras musicais ao órgão, momentos inspirativos que nos enriquecem a espiritualidade, que falam profundamente aos nossos corações. Rogamos sobre ela o renovo das bênçãos divinas e que o Espírito Santo continue capacitando-a e usando-a poderosamente para a glória do Todo-Poderoso e o bem da sua igreja. Fique atento, estamos imersos naquele período confuso que é o do Carnaval, uma festa que exerce um impacto significativo no bairro de Copacabana. E por conta disto, como fazemos todos os anos, o Conselho deliberou que estaremos operando em horários especiais ao longo deste feriado. Isto porque a festa do Carnaval é marcada por ser uma festa de excessos e ela nos impõe dificuldades quanto à manutenção da integridade de nosso patrimônio e, sobretudo, de nosso público também. Portanto, hoje, domingo, dia 11 de fevereiro, domingo de Carnaval, estamos funcionando de forma presencial apenas no horário das 10h30 para a celebração do culto matutino. Neste dia, demais atividades estão suspensas, ou seja, não teremos escola bíblica dominical, encontro de adolescentes e jovens ou mesmo a celebração vespertina. Estamos restritos ao encontro presencial das 10h30. Entre amanhã, segunda-feira, e a quarta-feira de cinzas, não teremos atividades aqui e retornaremos ao ritmo normal das nossas programações na quinta-feira. Fique atento e esteja conosco.
No domingo passado, dia 4 de fevereiro, tivemos a aula inaugural deste ano letivo de 2024 em nossa Escola Bíblica Dominical, classe de adultos. Ali apreciamos o plano de curso sobre o qual estaremos trabalhando desde este primeiro semestre, que começa já no domingo que vem. Sim, teremos a primeira aula do primeiro módulo de estudos deste ano. Em 2023, fizemos um voo panorâmico sobre a Escritura, apreciando do alto o conjunto do Antigo e do Novo Testamento e os seus contornos maiores. Agora baixaremos um pouco o olhar e apreciaremos algumas estruturas fundamentais de ambos os conjuntos. E neste primeiro momento estaremos lançando o nosso olhar sobre o Antigo Testamento e apreciando um dos seus eixos estruturantes mais decisivos, a noção de aliança. Sim, a noção de aliança é o tema do nosso primeiro módulo na Escola Bíblica Dominical deste ano de 2024. E eu espero você para estes encontros que acontecem sempre aos domingos, às 9h30, aqui no Santuário. Todos são bem-vindos e aqueles que tiverem aproveitamento, mais de 60% de frequência às nossas aulas, receberão um certificado de participação ao término de cada módulo. E esteja conosco. Rua Barata Ribeiro, número 335, Copacabana, Rio de Janeiro, RJ. Todos os domingos, às 9h30, eu estarei por aqui e eu espero por você. Chegamos ao final de mais esta celebração e eu convido você a orarmos como aprendemos de Jesus. A chamada oração dominical, ou prece do Pai Nosso, é aquela que une todos os cristãos de todos os lugares e épocas. É a oração da família da fé. Olhos fechados, corações unidos, numa só voz, nós dizemos juntos assim: Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia nos dá hoje. Perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós perdoamos aos nossos devedores. Não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. O Senhor te abençoe e te guarde. O Senhor sobre ti levante o rosto e te dê paz, e que a maravilhosa graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que o imenso amor de Deus Pai Todo-Poderoso, que as ricas, doces e eternas consolações do Espírito Santo, seja com todos vós, Igreja de Cristo, para com todo o povo de Deus espalhado pela face da terra, hoje e eternamente. Amém.